Regina comenta com Gonçalo e Roberta que assim que retornarem da lua de mel, pretende formalizar seu testamento. Roberta pede que ela não a assuste, mas Regina explica que é apenas uma medida preventiva, pois deseja deixar tudo para ela. Pouco depois, Renata chega e Regina conta que conseguiu recuperar parte do dinheiro que Jerônimo havia emprestado. No entanto, Renata informa que ele não poderá comparecer ao casamento, pois precisa resolver um problema relacionado ao caso do médico. Regina se entristece com a notícia e Renata concorda que ele fará falta. Enquanto isso, Jerônimo continua detido na delegacia. Seu advogado esclarece que ele terá que permanecer preso por pelo menos 72 horas até que as investigações preliminares sejam concluídas. Jerônimo questiona sobre a possibilidade de fiança, mas Tomás explica que ele não tem direito ao benefício devido à acusação de cumplicidade. Indignado, Jerônimo se arrepende de ter salvado a vida daquele miserável, já que agora quem está pagando as consequências é ele. No quarto, Marina tenta tricotar quando Antônio chega trazendo uma cadeira de rodas. Comovida, ela o agradece profundamente e exalta sua generosidade. Antônio desabafa sobre a época que se afastou de Deus e acabou prejudicando muitas pessoas. Marina, por sua vez, lembra que ninguém é perfeito. Em seguida, Antônio ajuda a se acomodar na cadeira. Na Bonita, Manuela sugere a Alzira que Alisson pode ajudá-la a cuidar das crianças, já que tem experiência como babá. Alzira aceita a proposta, pois decidiu voltar a trabalhar para se afastar das lembranças de Ezequiel que ainda preenchem a casa. Caso Jerônimo concorde, ela pretende levar Luz para a fazenda enquanto trabalha. Alisson ficará responsável por cuidar dela e Paulinho seguirá para a escola. Na casa paroquial, quando Antônio e Marina chegam à sala, o padre aparece e informa que Jerônimo foi preso por ter ajudado a salvar a vida do ingrato Álvaro. A revelação deixa Marina profundamente abalada. Enquanto isso, Aníbal menciona a Augusto que precisa buscar sua moto na oficina e Augusto se oferece para acompanhá-lo. Aníbal também comenta que deseja ver Renata. Curioso, Augusto questiona o motivo de sua visita bonita e Aníbal explica que quer saber como Alisson está depois de tudo o que aconteceu. Alisson confessa a Manuela que sente falta de Aníbal. Manuela avisa que conseguiu um trabalho para ela como babá da filha de Alzira para que possa ocupar a mente. No entanto, Alisson não se anima com a ideia. Isidro questiona Inês sobre o exame de DNA que Regina realizou com Roberta e Renata. Inês relembra que Josefina entregou as escovas de dentes das duas para Regina fazer o teste, mas além disso, Regina também pegou uma escova de cabelo da bolsa de Roberta. Intrigada, Inês pergunta o que está acontecendo. Isidro responde que vai explicar, mas pede que ela não comente nada com Regina. Ele revela ter descoberto que as digitais de Roberta não correspondem às da verdadeira filha de Regina, deixando Inês completamente chocada. No hospital, Corina confidencia a Constança que não sabe como agir, pois está sem água potável em casa e sem telefone. Constança sugere que ela e Amparo fiquem alguns dias no quarto de serviço de sua casa, mas ressalta que Honório não pode saber, muito menos Regina e Inês. Corina agradece pela ajuda. Isidro esclarece para Inês que as impressões digitais nunca se alteram e que as de Roberta não batem. Diante disso, Inês questiona se Renata é então a filha biológica de Regina. Isidro afirma que essa é a hipótese mais provável. Inês insiste que Regina precisa saber a verdade, mas Isidro argumenta que ainda não tem certeza se Roberta está ciente da farsa ou se Josefina foi a única responsável pela manipulação. Inês acredita que Roberta está envolvida e conta que Paulina teve a sensação de vê-la com Josefina em frente à mansão, apesar de o diretor do manicômio garantir que Josefina continua presa. Preocupado, Isidro diz que precisarão investigar o caso mais a fundo e reforça que, por enquanto, Regina não deve ser informada. Enquanto isso, ele tentará conseguir as digitais de Renata. Na Bonita, Carlos comunica aos funcionários que Jerônimo ficará preso na delegacia por pelo menos 72 horas e que ele não quer que Renata saiba de sua detenção. Renata tenta entrar em contato com Jerônimo, mas a ligação vai direto para a caixa postal. Então decide ligar para casa e Matilde, tentando encobrir a verdade, inventa que Jerônimo saiu com Carlos. Desconfiada, Renata avisa que ligará novamente depois do casamento. Enquanto isso, Roberta recebe uma chamada de Josefina, que quer saber quem a viu em frente à casa e desconfia que foi a própria Roberta quem contou a Regina. Irritada, Roberta diz que a mãe perdeu o juízo de vez, mas Josefina, furiosa, exige que ela descubra quem foi. Roberta alerta que se começar a investigar, pode acabar despertando suspeitas e sugere que ela não saia mais do manicômio.
No entanto, Josefina afirma que se sair será apenas à noite e com muito cuidado. Além disso, pergunta a Roberta em qual setor da Monte Rubio ela trabalha, mas Roberta se recusa a responder e exige que a deixe em paz. Josefina então ameaça telefonar para Regina e revelar que Roberta não é sua verdadeira filha. Ao desligar, Roberta reflete que Josefina sempre repete essa ameaça, mas já aprendeu que cachorro que late não morde. Logo após, Paulina atende uma chamada de Josefina, disfarçando a voz e pedindo para falar com Regina. Roberta está ao lado de Regina quando Paulina avisa que uma mulher está ao telefone, dizendo que tem algo importante para falar sobre a família. Nervosa, Roberta se apressa para atender a ligação e explica que Regina não pode conversar naquele momento, pois está se preparando para o casamento. Josefina então adverte Roberta, afirmando que não está brincando e avisa que estará esperando por ela no dia seguinte com seu dinheiro. Roberta concorda e, ao desligar, mente para Regina, dizendo que era alguém oferecendo um seguro de vida. Renata chega e faz um elogio a Regina, dizendo que ela está deslumbrante e oferece ajuda. Regina responde que tudo está pronto, mas a conduz até o escritório para entregar alguns objetos. Regina dá uma caixa a Renata contendo algumas coisas de Josefina e pergunta se ela não vai abrir. Renata explica que prefere esperar até chegar na fazenda, pois teve uma infância difícil e não quer ficar triste antes do casamento. Regina se desculpa percebendo que não era o momento adequado para entregar a caixa, mas Renata pede para não se preocupar com ela. Regina também entrega uma foto de Roberto que havia prometido e Renata elogia a beleza de seu pai e o olhar afetuoso. Regina, emocionada, observa que o olhar de Renata é o mesmo do pai. Constança esconde Corina e Amparo no quarto de serviço de sua casa. Quando Honório a chama, Corina agradece por toda a ajuda e promete não deixar Amparo chorar. O mecânico avisa Aníbal e Augusto que a moto dele só ficará pronta em 2 dias, mas informa que o bagageiro já pode ser aberto. Porém, Aníbal disfarça e impede o mecânico de abrir o compartimento. Augusto se encarrega de pagar tudo e em seguida é levado para o escritório. Rapidamente, Aníbal pega uma mochila do bagageiro e a esconde debaixo de seu casaco. Na mansão, os convidados começam a chegar para o casamento e Roberta se retira para pedir que o champanhe seja servido. Inês demonstra felicidade ao ver Renata e Renata explica a todos que Jerônimo não pode comparecer porque precisa resolver questões na fazenda. Isidro comenta que gostaria muito de conversar com ele sobre algo que certamente o interessaria. Logo depois, Renata vai até a porta e recebe Germano e sua esposa Gema. Roberta aparece e com cinismo cumprimenta Gema. Adriana e César chegam em seguida e cumprimentam Renata. Inês e Isidro se aproximam de Paulina para perguntar sobre Josefina. Paulina conta que Josefina estava acompanhada de um homem, mas não conseguiu vê-lo claramente, embora tenha observado Roberta entregando uma caixa de presente a Josefina. Inês sugere que talvez seja uma sósia e Isidro pede que o informem se a sósia de Josefina voltar a aparecer. Antônio leva a Marina até a delegacia para ver Jerônimo, que lembra que ela deveria estar em repouso. Marina explica que precisava saber se ele estava bem. Antônio comenta que Marina estava muito preocupada com ele. Jerônimo agradece, mas insiste que aquele não é o ambiente adequado para Marina, especialmente em seu estado. Marina, nervosa, afirma que estão cometendo uma injustiça com Jerônimo. Jerônimo tenta acalmá-la, dizendo que sairá em algumas horas, mas Marina responde que é doloroso vê-lo preso. Antônio observa que Renata deve estar muito afetada com a situação, mas Jerônimo explica que não contou a ela para não estragar o dia do casamento de Regina e Gonçalo. Na mansão, Matias anuncia a chegada do juiz. Gonçalo expressa sua gratidão pela presença de todos e Honório propõe um brinde à felicidade dos noivos. Gonçalo e Regina reafirmam o profundo amor que sentem um pelo outro. No manicômio, Josefina garante a Branca que no dia seguinte Roberta irá aparecer com o dinheiro exigido pelo Leandro. Ela ainda comenta que se estivesse em liberdade, tentaria impedir o casamento de Gonçalo e Regina, incomodada por Regina ter se casado com Roberto no passado e agora com Gonçalo. Regina e Gonçalo assinam os documentos e são oficializados declarados marido e mulher. Enquanto todos aplaudem, os recém-casados trocam um beijo de felicidade. Priscila e Carlos estão trabalhando juntos e durante um momento de descontração, ela diz que já tinha esquecido o quanto ele a fazia rir. Carlos responde que nem todos acham suas bobagens engraçadas. Matilde interrompe e informa a Carlos que o padre Severino já voltou e que no dia seguinte deverão agendar a data do casamento. Ela pede que ele deixe as instruções para Priscila, pois estarão ocupados o dia todo com os preparativos do casamento, além de lembrá-lo de avisar a sogrinha.
Priscila fica decepcionada e assim que Matilde sai, diz a Carlos que será bastante desconfortável eles se casarem enquanto Jerônimo está na prisão, o que faz Carlos refletir. Jerônimo tenta convencer Marina a ir embora, mas ela se recusa a deixá-lo sozinho. Ela comenta que seria maravilhoso se pudessem formar uma família com seus filhos, mas assegura que não está exigindo nada e que se sente grata por gerar 2 vidas frutos do amor deles. Jerônimo pensa que, apesar de tudo, a história deles foi realmente especial. Marina declara que seu amor por ele será eterno. Alison recebe Aníbal e Augusto na Bonita e informa que Renata foi ao casamento do pai dela na capital. Aníbal pergunta se Jerônimo não a acompanhou e Alison revela que ele foi preso. Quando Augusto questiona se Renata já sabe, Alison responde que não e que foram instruídos a não contar a ela, deixando Augusto ainda mais satisfeito.